Sonic 4 já foi anunciado e todo mundo tá contando os dias pra ver a produção nos cinemas, porque já sabemos que o longa vai contar com o Metal Sonic e a Amy Rose. Mas será que você sabe quem vai ser o real antagonista do longa? Pois saiba que esse personagem pode ter aparecido nos pós-créditos de Sonic 3 e a gente não tá falando do Metal Sonic. Pois é, a gente tá comentando sobre a Amy Rose. Sim, gente, a Amy, a aventureira apaixonada pelo ouriço mais rápido do mundo, talvez esteja guardando esse segredo sombrio do Sonic e da gente. Os pós-créditos da terceira produção trouxeram as versões cinematográficas dela e do Metal Sonic, e é óbvio que todo mundo chegou à conclusão que o robô vai ser o antagonista da próxima trama. Afinal, ele é um inimigo de longa data do ouriço no mundo dos games, e parece uma escolha bem inteligente. Mas devemos lembrar que o androide não era o vilão principal quando foi introduzido no jogo Sonic CD, porque estava trabalhando para o Dr. Robotnik. O problema é que o cientista se sacrificou no último filme. Sendo assim, caso o plano seja adaptar o Metal Sonic como um capacho, assim como ele era nos games mais antigos, os roteiristas vão ter que escolher um novo mestre para ele. Mas e se quem tá comandando todos os Metal Sonics que apareceram na cena pós-créditos for no final das contas a própria Amy Rose? Claro, se isso for acontecer, vai ser uma gigantesca surpresa. Na verdade, seria o maior plot twist da história. A Amy não vai enganar só a gente, como a própria equipe Sonic, para fingir que é uma aliada que quer derrotar o Metal Sonic. Seria por isso que ela derrotou facilmente vários na cena pós-créditos, enquanto o herói estava passando dificuldades. Mas qual seria o objetivo dela? Nos games, ela é uma garota muito bondosa, então existem duas opções para sua adaptação. A primeira é modificar bastante a personagem e fazê-la ser de fato uma versão maligna e deturpada. A sua paixão pelo Sonic pode ser adaptada para uma obsessão de fato doentia, o que a levaria a criar a ameaça dos Metal Sonics só como uma desculpa para lutar ao lado do amor de sua vida, porque ela sim vai poder derrotar os seus próprios robôs e ser considerada uma heroína, e quem sabe conquistar o coração do seu ídolo. Mas se o filme decidir seguir um caminho um pouquinho mais fiel, a Amy pode ser boazinha que nem nos jogos e estar tramando contra os membros da equipe Sonic por acreditar que o ouriço vai causar o fim do mundo. Nesse caso, eles estariam adaptando a história do personagem Silver do jogo Sonic the Hedgehog de 2006 com a Amy. E como muitos fãs estão teorizando que essa versão pode vir de um futuro apocalíptico da mesma forma que Silver, isso é bem possível, mas a verdade é que fora Amy Rose, esse filme vai ter muitos outros vilões em potencial. Então já vai preparando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Como o Dr. Robotnik é muito importante para a franquia e também para o Metal Sonic, parte dos fãs acha que seria muito melhor se ele voltasse no próximo filme, ao invés de fazer o Metal Sonic ter outro mestre. E não é tão impossível assim que o cientista tenha sobrevivido após aquela explosão no final do terceiro filme, já que ele também parecia ter morrido em Sonic 2. Só pra gente descobrir que o vilão sobreviveu sem muitas explicações. Mas e se ao invés de repetirem essa ideia de que o Eggman está vivo em segredo, eles introduzirem outro Eggman de um universo paralelo? Apesar da ideia soar meio maluca, as concept arts do filme sugerem que tinham planos dessa versão alternativa do cientista aparecer nos pós-créditos do terceiro longa. A imagem mais reveladora mostra que Robotnik, vestindo roupas de um rei, está acompanhado pelo Metal Sonic e se encontra em um mundo pós-apocalíptico. Em outra, o Sonic também está nesse mundo alternativo, e a Amy o salvou de ser atacado por um robô. Uma cena até que parecida com o pós-créditos que a gente vê no filme, onde ela derrotou um exército de Metal Sonics para salvá-lo. Isso provavelmente significa que originalmente a cena pós-créditos seria sobre o ouriço azul parando nesse universo apocalíptico e se encontrando com a Amy. Então ele descobriria que essa realidade foi dominada por um Eggman alternativo que usou o Metal Sonic para derrotá-lo. Ela foi descartada, mas não significa que o quarto filme vai ignorar o que seria revelado aqui. Talvez a gente ainda vá descobrir que Amy e Metal Sonic permanecerão sendo desse universo alternativo, e que o antagonista principal vai ser uma versão bem mais maléfica do antigo inimigo do ouriço azul, o Rei Eggman. Se você tá muito ansioso para ver o Sonic se encontrando com o Rei Eggman no próximo filme,
Comenta a hashtag Eggman aqui embaixo. Agora um plot twist que seria bem surpreendente é se o grande antagonista de Sonic 4 na realidade for o Agente Rocha. O personagem nunca demonstrou ser uma grande ameaça, porque é só o fiel ajudante do Dr. Robotnik. Todas as suas cenas mais memoráveis são de alívio cômico, exceto por aquele momento de Sonic 3 em que ele escuta Eggman se despedir e chamá-lo de grande amigo. Só que a gente deve lembrar algo muito importante. Querendo ou não, ele ajudou o Eggman em todos os seus maiores atos de vilania por pura e espontânea vontade. Ou seja, ele também pode ser considerado um vilão. Além disso, ele até parece um pouco burro quando se comparado ao seu chefe, mas está acostumado mais do que ninguém a mexer nas tecnologias criadas por ele. Isso sem contar que o Rocha tem acesso à base de operações do cientista, onde todo o arsenal tecnológico fica guardado. E se o Eggman tinha algum outro depósito com invenções ainda mais poderosas, o agente com certeza também sabe onde fica. Considerando tudo isso e o amor incondicional do personagem pelo Eggman, não é nada difícil imaginá-lo culpando a equipe Sonic pela morte de seu amado chefe e amigo, o que o levaria a ativar o Metal Sonic e utilizá-lo como um instrumento para se vingar. Mas e se no final das contas ele não tiver sido criado pelo Eggman nos filmes, mas sim ser uma tecnologia de origem alienígena? Existe um vilão alienígena chamado Black Doom. Nos games, ele deu uma amostra do seu próprio DNA para o Gerald Robotnik, e ela foi utilizada para que o avô do Eggman conseguisse produzir a forma de vida suprema. Ou seja, o Black Doom é o pai do Shadow. Ele com certeza vai aparecer em Sonic 4, porque a segunda cena pós-créditos do último filme revelou que ele ainda está vivo. Colocar o pai como vilão do filme seria bem interessante, ainda mais porque a origem do Shadow é um pouco diferente, como ele tendo caído no espaço e sido encontrado por cientistas, ao invés de ter sido criado pelo próprio Robotnik. Como o anti-herói veio do espaço sideral, a sua origem pode ser ainda mais conectada com o Black Doom. Não só a sua origem, como a do próprio Sonic. O motivo do ouriço azul existir e seus poderes é um mistério. Desde os jogos e os filmes parecem mais interessados em explorar esse tema. Se o Shadow veio do espaço e é um ouriço com super velocidade igual ao Sonic, significa que muito provavelmente existe uma raça de ouriços velocistas, e as chances de Sonic também ter se originado dela são bem altas. Uma sociedade de ouriços supersônicos teriam acesso a vários espinhos de energia, como os que o Eggman roubou de Sonic para energizar suas armas, então não seria difícil criar vários Metal Sonics. E a pessoa que governa essa raça deve ser o próprio Black Doom. O Alien não vai aceitar que existam dois membros dessa espécie vivendo por conta própria em um planeta distante, e isso seria um motivo plausível para ele construir o Metal Sonic e enviá-lo para caçar tanto o Sonic quanto o Shadow. Interessante, não é? Se quiser ver mais teorias sobre Sonic e outras produções incríveis, é só clicar no botão de inscrição, porque todo dia tem um vídeo novo aqui. Esse é o meu garoto! Se existe um personagem maligno o suficiente para estar por trás de todos os vilões do próximo filme, esse é o Mephiles. Ele é o vilão principal do jogo Sonic the Hedgehog de 2006 e com certeza foi o maior desafio que o ouriço já enfrentou. Afinal, ele foi o único que conseguiu tirar a vida do Sonic. Sim, isso mesmo. Claro que ele conseguiu voltar à vida depois, mas se não fosse por isso, o Mephiles teria conseguido concluir os seus planos. O vilão é a metade de uma entidade que está destinada a destruir o planeta. Por isso mesmo é muito poderoso. Só que o motivo que faz ele entrar nessa lista é sua inteligência e capacidade de enganar os outros. O Mephiles provavelmente não construiria ou ativaria o Metal Sonic por conta própria, mas é possível que ele manipule alguém que faria isso. Foi ele quem fez o Silver acreditar que o Sonic causou o fim do mundo nos games. Como a gente teorizou que a história do Silver pode ser adaptada para Amy, o mais lógico seria que o Mephiles fosse o responsável por enganá-la. Assim ela seria a vilã por trás do Metal Sonic, e o Mephiles seria o vilão por trás da Amy. Plot twist atrás de plot twist. Mas outro que pode ser alvo da manipulação do Mephiles é o Agente Rocha. Talvez seja ele quem faça o sentimento de luto do agente se transformar em raiva e desejo de vingança contra o ouriço mais rápido do mundo. Apesar de todos esses possíveis antagonistas, o Metal Sonic é inegavelmente um dos vilões mais temidos e famosos da franquia. Então, apesar dele ter sido um capacho do Dr. Robotnik antes de se tornar um antagonista principal, existe a possibilidade do quarto filme
filme simplesmente ignorar essa parte da história e trazê-lo como um vilão que trabalha por conta própria. Pode até ser que o Eggman tenha chegado a projetar sua inteligência artificial e construído o seu corpo, e deixado o projeto inacabado por ter falecido antes de poder finalizá-lo. Mas se for esse mesmo caso, como toda boa inteligência artificial capaz de iniciar um apocalipse, ele vai conseguir se concluir por conta própria para fazer o objetivo em que foi programado: exterminar o Sonic. Se o roteiro do longa seguir esse caminho, pode ser muito interessante, já que o Dr. Robotnik só poderia ter programado a máquina antes de passar por sua redenção no final de Sonic 3. Então o momento-chave do filme poderia envolver o Metal Sonic descobrindo que os seus objetivos nem representam mais os desejos daquele que o criou. Isso poderia fazê-lo entrar em pane e desligar, ou se autodestruir com uma explosão épica. Ou então pode ser o momento em que ele vai adquirir vontades próprias e parar de perseguir o Sonic simplesmente por ter sido programado para isso, e sim por ter inveja do ouriço. Afinal, imagina ser uma réplica temida e solitária de um herói adorado e cheio de amigos. Algo semelhante ocorre no jogo Sonic Adventure, onde o Metal Sonic se rebela contra o Dr. Robotnik e decide tentar dominar o mundo por conta própria. Assim ele vira o Neo Metal Sonic e se torna muito mais perigoso que o seu criador já foi. Então ele é? E aí, qual deles você acha que vai ser o verdadeiro vilão de Sonic 4? O vídeo tá acabando, mas a gente deixou outros 2 conteúdos especialmente pra você. Confira mais do nosso canal. Valeu e até a próxima!